Som. Paz de novo. Bom, eu estou muito feliz por estar aqui nesta noite. Comigo, Deus já falou, obviamente. E eu tenho certeza que essa mensagem tem endereço certo nessa noite. Porque faz um tempo já que Deus me deu essa mensagem. Como mulher, como dona de casa, estava eu limpando a casa, ouvindo louvor, coisa que eu amo. E Deus me trouxe essa mensagem através de um louvor que eu ouvi. Não foi fácil para mim estar aqui hoje. Achei que eu não conseguiria chegar aqui, tanto é que eu cheguei atrasada, coisa que não costuma acontecer. Então, irmãos, eu tenho certeza que a mensagem que Deus quer trazer nesta noite vai tocar o coração de alguém. E que seja só uma pessoa, eu já fico feliz em estar sendo instrumento nas mãos dele. O texto que eu gostaria que os irmãos abrissem é João, capítulo 15. Eu vou ler do versículo 1 ao 6. Enquanto os irmãos abrem a Bíblia aí, o tema que eu escolhi, que na verdade foi a frase que mais me chamou a atenção no louvor, o tema é o seguinte: não é perto, não é próximo, mas é dentro, enxertado em Jesus Cristo. O texto de João 15 diz: a videira e os ramos. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Ele corta todo ramo que, estando em mim, não der fruto, e poda todo aquele que der fruto, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar frutos por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Acho que é a terceira vez que eu estou aqui, mas hoje o marido está aqui, então dá mais nervoso ainda. E bem na minha frente. Eu vou usar aqui, irmãos, a analogia da gestação. Como já foi dito aqui, a gestação é algo que só uma mulher pode, só no corpo de uma mulher pode acontecer. Então, esse é mais um dos motivos que eu creio que Deus marcou esse dia. Como o pastor falou, ele tinha me chamado para vir um outro dia. No dia que ele me chamou, não pude. E eu creio que essa mensagem, realmente, a mensagem, a data e o vaso, apesar de estar em construção ainda, foi Deus quem escolheu. Na gestação, ocorre um processo que é chamado nidação. Esse processo é o processo onde o embrião é fixado
no endométrio, que é a parede interna do útero. A partir deste processo da anidação, que é marcado o início da gravidez. Trazendo para o espiritual, esse processo se dá no momento da nossa conversão, no momento em que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Nesse momento da conversão é que marca o início da nossa caminhada, da nossa vida em Cristo. A anidação é fundamental para o desenvolvimento contínuo, gente, para o desenvolvimento contínuo. Contínuo é algo que está acontecendo, não é algo que acontece e para. Contínuo é algo que está acontecendo. Então, a anidação é fundamental para o desenvolvimento contínuo da gestação. Sem anidação, não há gravidez. Assim como, sem a conversão, não é possível que uma pessoa se desenvolva espiritualmente. Pois é no momento da nossa conversão que nós somos enxertados na videira verdadeira, que é Cristo. Tanto o embrião quanto nós, cristãos, precisamos estar no lugar que foi devidamente preparado por Deus para que possamos desenvolver, crescer, amadurecer e dar frutos. O hino Há um Lugar, que eu quase não consegui cantar, eu que pedi para colocar, também por conta da mensagem, um hino que eu e a Raíssa cantamos. Eu quero muito que fique fixado que existe um lugar próprio para que as coisas aconteçam. A gravidez só pode ocorrer no útero da mulher. O desenvolvimento do cristão só pode ocorrer se ele estiver enxertado em Cristo. O nosso útero é Jesus. Nessa analogia, o útero é o lugar, aliás, o único lugar que Deus preparou para que o embrião fosse implantado, e Jesus é o lugar, o único lugar que Deus preparou para que os cristãos fossem enxertados. Sabemos que para que uma gravidez evolua perfeitamente, é necessário que esse útero seja perfeito. Se o útero tiver qualquer problema, a gravidez não vai conseguir evoluir. Por isso que Jesus é o nosso útero perfeito. Nele, somente nele, nós vamos conseguir nos desenvolver como cristãos. Ele não apresenta nenhuma barreira que impeça qualquer cristão, qualquer pessoa de se achegar a Ele. Jesus rasgou o véu de alto a baixo. Ele abriu o caminho, Ele é o caminho. E não há nada que possa nos impedir de sermos enxertados nele, se nós assim desejarmos. Sabemos que Jesus é para nós esse útero perfeito que não apresenta nenhum defeito, nenhuma barreira. Acabei de falar. Não importa qual seja a nossa situação no momento dessa conversão. Não sei se existe alguém aqui nesta noite ou alguém que me ouve que ainda não é convertido, que porventura acha ou sabe realmente que tem algo que na vida dele que não está legal, que não está certo, que não está de acordo, ou acha que por alguma razão Deus não vai aceitá-lo. Eu quero que nessa noite essa barreira seja quebrada, porque realmente não existe nada que impeça qualquer pessoa, qualquer
que queira se achegar a Deus, qualquer que queira, que deseje que Ele seja o seu Senhor e o seu Salvador, só precisa que você realmente abra o coração e diga para Ele: Senhor, eu estou nessa situação, eu me encontro nessas condições, e tudo que eu já ouvi, Senhor, a teu respeito, eu quero para a minha vida, eu quero que seja verdade na minha vida. E basta você entregar o seu coração verdadeiramente com fé, que Ele vai completar a obra na sua vida. E Deus, Ele sempre vai nos acolher com perdão, com amor e transformação. Não é à toa que chamamos de conversão esse momento que ocorre quando nós entregamos a nossa vida a Jesus. A conversão nada mais é que você estar seguindo um caminho e converter, né? Mudar a direção. Então, se você ainda não segue o caminho de Cristo, eu te convido nessa noite a se converter, a seguir a Jesus como seu Senhor e Salvador. A partir desse momento da nossa conversão, nós decidimos seguir a Ele e fazer tudo de acordo com a vontade dEle. Nós mudamos a nossa rota e realmente fazemos uma conversão, uma alteração no sentido para o qual estávamos caminhando, e sabemos que a vontade de Deus se torna conhecida por nós através da sua palavra, através das orações, através das reuniões que são feitas na igreja. Muita gente acha que não é necessário se reunir numa igreja. Muita gente acha que e realmente Deus está em todo lugar, mas Ele deixou a casa dEle, Ele deixou pessoas que Ele escolheu com instrução para nos ensinar. Então, assim, realmente estar na casa do Senhor é um privilégio e é algo que Ele deseja para nós. Como a gente cantou aqui um pedacinho, não há lugar melhor para o cristão do que estar na casa do Senhor, do que estar na presença do Senhor. Você pode receber o convite para estar no melhor lugar, mas se você é um cristão genuíno, verdadeiramente convertido, o seu coração quer estar aqui. E muita gente não entende, acha que você é louca, você não quer passear, você não quer isso, você não quer aquilo, vai para a igreja tem todo domingo, igreja não sei o quê. Mas, gente, é só quem tenha Jesus no coração sabe quão valioso é estar aqui. Néia, eu sei o que você está sentindo por não poder estar aqui. Receba o meu abraço, o abraço do Espírito Santo. E essa mensagem para você também. Ainda analisando o útero para o embrião, e Jesus como útero para os cristãos, é possível perceber que quando em algumas situações o embrião, que por alguma razão, algum problema, não se desenvolveu, ele não pode continuar ali. Não basta só estar aqui. Se você não se desenvolver, você não vai ficar. Se por alguma razão ele não se desenvolveu, e caso não ocorra um aborto espontâneo, que é quando o próprio organismo expulsa,
o embrião, é necessário que a mulher passe por uma intervenção cirúrgica para que esse embrião seja retirado do útero dela. Não basta querer. Esse embrião não vai poder ficar ali se ele não se desenvolver. Não existe possibilidade de um embrião que não se desenvolveu permanecer no útero. E assim também sabemos que Deus faz conosco, como está escrito em João 15, 2, na parte A. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Perceba que na analogia, o corpo da mulher é Deus. O útero é Jesus. E o embrião somos nós, os cristãos que aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Tudo precisa estar devidamente conectado, cada um no seu lugar, para que o propósito seja cumprido. A partir do momento em que o embrião foi implantado no útero, se inicia a formação da placenta e dos outros anexos embrionários, que são o cordão umbilical, o líquido amniótico e o líquido amniótico, cuja função é auxiliar o crescimento e desenvolvimento fetal, além de promover a comunicação entre o bebê e a mãe. O embrião implantado receberá o oxigênio e nutrientes para crescer e amadurecer até o nascimento. Nessa fase, eu vejo que entra a ação do Espírito Santo em nossas vidas. É Ele que nos convence dos nossos pecados, que nos alerta quando algo está errado em nossa caminhada cristã. E é Ele quem leva ao Pai as nossas intercessões. Mesmo quando não conseguimos expressar nenhuma palavra, Ele entende os nossos gemidos inexprimíveis. Não é por acaso que está escrito em João: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Vemos aqui a necessidade de estar tudo em seu devido lugar e realizando cada um a sua função. O corpo materno representa Deus, o útero representa Jesus, o embrião, os cristãos, o cordão umbilical representa o Espírito Santo, que é quem faz a conexão entre nós e o nosso Pai. O nascimento do embrião representa o cristão que atingiu a maturidade e produz frutos dignos de glória para Deus. Agora vou falar um pouquinho sobre as fases da gestação e da vida do cristão. Nós temos, então, as fases de crescimento, amadurecimento e nascimento do embrião. Na fase do crescimento ou desenvolvimento, recebemos todos os órgãos e componentes que irão formar o corpo humano. Porém, é necessário que o embrião permaneça dentro do útero para que ocorra o processo do amadurecimento desses órgãos, até que estejam prontos para o nascimento. Trazendo para a nossa vida espiritual, o processo ocorre da mesma maneira. Quando aceitamos Jesus e somos enxertados nele, passamos a receber dele, através da nossa comunhão com o Espírito Santo, da leitura da palavra, da oração,
tudo o que precisamos para crescer, amadurecer, até que estejamos prontos para dar frutos que glorifiquem a Deus. Todas as fases são necessárias, são importantes e não podem acontecer nem fora da ordem e muito menos fora do lugar correto. Lembramos do que diz em 1 Coríntios 3:2. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podem suportar, nem mesmo ainda agora, porque vocês ainda são carnais. Isso nos mostra que existem fases, e nós temos que respeitar as fases. Nós já ouvimos muito aqui que nós não podemos dar um alimento sólido para um bebê, porque ele não está preparado para receber. Então, nós vemos aqui novamente a necessidade, a importância da ordem e de que tudo ocorra no lugar que Deus escolheu. Ainda sobre essa necessidade, nós sabemos que não é possível dizer que somos cristãos e querermos viver uma vida sem Cristo. Não faz sentido. Porque nele vivemos, nos movemos e existimos. É o que está escrito em Atos 17:28. Não é possível fazer parte do corpo de Cristo sem estar unido a Ele. Então, eu não posso dizer que eu pertenço a Cristo se eu não quiser fazer parte do corpo de Cristo, se eu não quiser estar na casa dele, se eu não quiser estar em comunhão com ele, com os irmãos que são, cada um, uma parte do corpo de Cristo. Como também já ouvimos muito, não dá para ser cristão eu aqui e o outro irmão lá na casa dele, exceto com exceções, como é o caso da Neia hoje, que não pôde estar no culto. Mas nós sabemos que tem pessoas que se dizem cristãos escolhendo cultuar sozinho em casa. E o corpo, nós sabemos, o corpo não anda separado. A cabeça não vai ir para um lado e o corpo para o outro. Nós temos que estar ligados, conectados. Nós já ouvimos muito isso aqui. Nós já ouvimos várias vezes que não é possível qualquer membro andar separado do corpo e que nenhum substitui o outro. Então, talvez você possa pensar, mas quem sou eu? Eu não sou ninguém. Eu vou lá, sento no último banco, ninguém me vê, acaba o culto e vou embora. Não vai fazer diferença se eu não faltar. Se eu faltar hoje, se eu não estiver lá, não vai fazer diferença. Pelo contrário, irmãos, todos nós somos seres únicos, exclusivos, insubstituíveis. Cada um foi criado por Deus e para Deus com um propósito. E nós precisamos viver o propósito que Deus escolheu para nós. Não é à toa que você está aqui. Eu escuto muito. Mas por que eu estou fazendo aqui? Para que eu estou aqui? Por que eu vim parar aqui nesse mundo? Certamente, Deus ainda vai revelar para você que tem essa dúvida. Para que você está neste mundo? Não é nem por quê, é para quê. Né? Deus te trouxe aqui para uma razão, para te usar na obra dele, na mão dele, para fazer a vontade dele e glorificar o nome dele através da sua vida. Né? O mundo realmente oferece muitos prazeres, mas prazeres passageiros. E é na eternidade que nós temos que focar, que colocar a nossa preocupação, se é que assim eu posso usar, porque é lá que nós vamos receber tudo de melhor que Deus tem preparado para nós. Nós vivemos muitas coisas boas aqui na terra que Deus deixou para nós, mas nós também temos muitas provações. E
As lutas fazem parte, as perdas, o sofrimento, a doença, embora muitas vezes a morte nós não consigamos entender, compreender, aceitar, tudo isso não deixou de fazer parte do plano maior de Deus, que é nos levar para a eternidade com Ele. Porque é lá que nós gozaremos, que nós desfrutaremos de tudo que é pleno, de tudo que é perfeito, de tudo que é abundante. Se você pensa em algum lugar, em alguma coisa que te dá muita alegria, muito prazer aqui na terra, a sua mente não é capaz de imaginar que há algo muito maior do que isso, aguardando por você, por mim, por todos nós que aceitamos Jesus. Ah, Deus, fala conosco, Jesus. Tem um livro que também já foi citado aqui várias vezes. Eu já li há muito, muito tempo e o título dele nunca mais saiu da minha mente. E não digo todas, mas muitas vezes, deveria ser todas. Seria maravilhoso, mas eu ainda não consegui. Mas muitas vezes eu me pergunto em meus passos, o que faria Jesus? Quando você se converte a Deus, a Jesus Cristo, quando você passa a conhecer a palavra, a vontade dEle, você deseja fazer aquilo que Ele faria, porque Ele é o único que fez tudo certo. Então, Ele é o nosso mestre, Ele é o supremo. Quem não gostaria de fazer tudo certo? Todo mundo gosta de ser aprovado. Ninguém gosta de receber uma nota baixa, de errar. E a única forma da gente conseguir isso é seguindo os passos de Jesus. É se perguntando, cada vez que você for fazer alguma coisa, por mais simples que seja. Eu vou jogar um lixo pela janela do meu carro. Parece bobo, né? Mas não é. Jesus não faria isso. Então, desde as coisas mais simples até as mais difíceis, eu te convido a fazer essa pergunta antes. Em meus passos, o que faria Jesus? Eu tenho certeza que Ele vai te guiar pelo caminho certo e que você vai glorificar a Ele, porque você fez o que era certo. Eu já estou acabando, eu quero deixar aqui registrado que tudo depende do lugar aonde nós estamos. Uma casa precisa de um bom alicerce. Uma base precisa de um bom começo. Todos nós precisamos de um bom fundamento. Precisamos estar enraizados na rocha eterna. Naquele que não há nada que o possa derrotar, nem a morte. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o início e o fim. Ele é Jesus. E eu te convido a estar enxertado nele, porque não é perto, não basta estar perto, não basta estar próximo, é dentro.
Não adianta você estar com o pé aqui dentro e o outro lá fora. Ou com o seu corpo inteiro aqui dentro e o seu coração e a sua mente lá fora. Nós precisamos realmente estar enxertados em Cristo. Amém? Eu espero que essa mensagem fique no coração de vocês e que Deus possa ser honrado e glorificado através das nossas vidas. Amém?